Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um dos nossos encontros, das nossas lives de aquecimento para o treinamento Advogue no Tributário. A gente sabe que a faculdade não ensina a advogar, né? Nem mesmo cursos de pós-graduação, infelizmente, essa prática da advocacia, a questão de prospectar os clientes, de efetivamente identificar as oportunidades tributárias. Tudo isso fica muito na teoria, isso quando ainda é uma faculdade um pouco melhor, né? Mas tem outras que nem nada do direito tributário. A gente sabe que muita gente também não teve a oportunidade de fazer estágios, né? E aí também não consegue se colocar no mercado. Outros que estão aí em diversas áreas, né, do direito, estão cansados ou da baixa remuneração, do excesso de trabalho, do tipo de trabalho, audiências, por exemplo, querem ampliar e melhorar, né, a sua segurança, o seu reconhecimento, o aspecto financeiro, a sua liberdade também. E tudo isso o direito tributário proporciona, né? Então a gente vai ter no dia 24 até o dia 30 de junho o treinamento Advogue no Tributário. Né? Nesse treinamento, ele é um mini curso, por enquanto a gente está aqui fazendo as nossas lives, o nosso aquecimento, né? Mas ele é um mini curso em que você vai ter, nós vamos ter 4 encontros, segunda, quarta, quinta e domingo. Né? Segunda-feira nós vamos falar sobre como iniciar na advocacia tributária, o passo a passo, as principais teses, as principais portas de entrada, como aula mesmo, com slides, com e-books, né? Na segunda aula, que vai ser na quarta-feira, dia 26, nós vamos falar sobre recuperação de créditos para empresas do Simples Nacional, que também é uma excelente porta de entrada, porque tem empresas desse tipo por todo o Brasil. 90% das empresas são desse tipo. E na quinta-feira, para encerrar essa parte expositiva com chave de ouro, nós vamos tratar sobre execuções fiscais, né? Da prospecção à análise dos documentos e defesa em execuções fiscais. E no domingo, uma verdadeira mentoria para você tirar todas as suas dúvidas e sair desse treinamento pronto para conquistar o seu primeiro cliente no tributário, pronto para crescer, para ter sucesso no tributário. Mas para você aproveitar o máximo esse treinamento, as aulas, absorver, a gente tem antes esses encontros de aquecimento, para você já começar a visualizar as oportunidades, para você começar já a visualizar os vários caminhos, né? Essa semana mesmo nós estamos aqui com convidados especiais, que são advogados tributaristas que atuam ali na prática, que são alunos também do curso Você Tributarista, e que vem contar sua história, que vem contar sua jornada, e inclusive falar sobre quais métodos, por exemplo, de prospecção utilizam, as oportunidades tributárias em que eles atuam, despertando aí para vocês também essa amplitude profissional que tem aí à sua frente, né? Semana que vem, a gente também vai ter encontros diários, aí todos comigo, falando com vocês também sobre temas da advocacia tributária, temas da prática tributária, a gente vai conversar sobre honorários, sobre muita coisa bacana, né? Então participa aqui das nossas lives, não perde não, e se inscreva aqui no link na descrição do vídeo para o nosso treinamento, já põe aí na sua agenda, tá? 24 a 30 de junho. E hoje nós temos uma convidada especial que vai, né, falar aqui sobre a sua jornada, que eu acredito que muitos de vocês vão se identificar com isso. Vai falar de um mecanismo que tem trazido muitas oportunidades por todo o Brasil para ela, né? E as estratégias, né? O principal foco de atuação dela, né? No tributário e, spoiler, até com cliente no exterior. Olha só que bacana, né? Então, a nossa convidada é a Cíntia Burich. Cíntia, seja bem-vinda, Cíntia. Boa noite. Oi, professora. Boa noite, tudo bom? Tudo Obrigada aí bom? pelo convite. Espero poder contribuir aqui, né? Vou contar um pouquinho da minha história, a gente vai conversar e inspirar aí outros colegas que queiram também ingressar na área tributária.
E olha só, eu já vou até falar que não foi fácil eu marcar horário com a Cíntia, não, Corrido, né? corrido. Porque ela falou assim: tô cheio de cliente, eu tô cheio, tenho reunião toda hora, tenho reunião toda hora, tenho reunião toda hora. Essa semana tá puxadinha, porque também eu vou sair de férias, eu vou ficar 10 dias fora, então tá corrido, mas deu tempo, graças a Deus. O que é bom, né? O que é bom. Conseguimos agendar. Ai, que bom. Mas, Cíntia, começa aqui dizendo para a gente da onde que você é, Uhum. né? A sua história no tributário, né? Você já atua há bastante tempo, mas teve aí Sim. uma transição também de carreira. Conta um pouquinho para a gente isso aí. Tá. Então, eu sou aqui de Santa Catarina, próxima da região continental aqui de Florianópolis. Eu já estou um pouquinho tempo, bastante tempo, né, no tributário, mas eu comecei a advogar sozinha o ano passado. Então, eu me formei em 2013, já iniciei na área tributária, mas sempre em escritórios, né, de advocacia. Então, eram bancas aqui, passei por 2 bancas aqui de Florianópolis. Na última, eu fiquei como coordenadora do núcleo tributário, porém, eu tinha esse desejo de advogar sozinha, para ter essa experiência, também para ter essa questão de liberdade, né, financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo e também poder administrar ali do meu jeito, né, a questão de clientes, porque por vezes que quando está no escritório, tu segue ali o rito, né, e as diretrizes ali do escritório, né, então eu quis também sair para poder ter essa experiência de advogar sozinha. Uhum. Então, por esse desejo, né, de advogar sozinha, eu ingressei no curso para fazer uma atualização, para poder também me aperfeiçoar mais em outras oportunidades tributárias em que o escritório que eu estava não atuava. Entrei no curso, se eu não me engano, foi em 2021, início de 2021, e principalmente também buscando a questão de network, assim, então isso foi um auxílio muito grande que eu tive ao entrar no curso, e me encorajou ainda mais para poder advogar sozinha, porque como eu passei muito tempo em sociedade, eu não tinha a questão de captação de cliente. Eu só administrava os clientes que chegavam, né, para mim, através do próprio escritório que fazia essa parte de captação de cliente. Então, eu ficava mais focada em atender prazos, em cumprir ali as demandas que me eram dirigidas, e eu tinha esse receio, assim, como é que eu vou advogar sozinha? Por onde eu vou começar? Onde que eu vou conseguir cliente? Porque é um receio que a gente tem, né? Até quem sai da faculdade, eu vejo outros colegas agora até do curso mesmo, né, que estão iniciando, eles têm esse receio de onde vão conseguir clientes, e eu também tinha, por mais que eu já estava na área tributária, eu estava em sociedade, que não era meu escritório, né, eu era só aquela sócia de serviço, e eu tinha esse receio, então eu entrei no curso para me atualizar, para focar nessa questão de network, deu super certo, assim, aí o ano passado eu decidi sair do escritório. Fez um ano agora que eu estou com o meu escritório, estou advogando sozinha, mas tenho parceiros através do curso. Então, eu tenho advogado em estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Rio Grande do Sul. Tudo isso através de parcerias do curso mesmo, sabe? Uhum. E aí, estou indo, assim, estou gostando muito. Eu deveria até ter saído antes, eu acho, da sociedade, mas eu entendo, assim, que tudo é fase, né? Esse período que eu participei, que eu estive em sociedade, também foi bem importante para o crescimento, assim, né, gente? Claro que foi importante para o meu desenvolvimento, mas advogar sozinha é outra vida, assim, é algo que acho que todo mundo deveria experimentar. Se tem essa vontade, né? Eu acho que faltando coragem, deveria, sim, se aperfeiçoar e iniciar mesmo quanto antes, porque é outra vida. É outra vida porque você tem a sua liberdade, né? Você tira Exatamente. férias quando você quer, Uhum, né? é Como corrido, né? Agora eu não tenho assim, eu tenho que fazer minhas coisas, mas eu já trabalhava sábado, domingo, se precisasse, quando eu trabalhava no escritório, eu já trabalhava. Então, tipo, eu nunca tive, né? Tem que cumprir aquela demanda, tem que virar a noite fazendo, eu já fazia, sempre foi assim. Então, agora para mim, se tiver que trabalhar sábado, domingo, de madrugada, como a gente não tem horário, né? Então, agora eu vou tirar você férias, programei, vou ficar 10 você dias sai do fora. seu horário, né? Vou trabalhar final de Uhum. semana, porque durante a semana eu vou fazer alguma outra coisa para mim, para minha família. Exatamente, essa liberdade, assim, por exemplo, uma coisa que é banal, assim, mas às vezes no escritório tu não consegue, eu preciso agendar uma consulta médica, mas eu tenho que agendar no horário tal, porque eu não consigo, né, ter a liberdade, por exemplo. Mas Uhum. não, agora como eu advogo sozinha, então eu faço o meu horário, né, se eu precisar sair, no último escritório em que eu passei, até que eu tinha um pouco mais de liberdade, assim, né, de questão de horário, já estava num nível mais avançado, assim, mas quando eu iniciei em escritório, é aquela coisa, assim, entre as 9, sai uma horinha para almoçar, sai às 6, é aquele horário fechado, né? No último escritório em que eu estava, não, já tinha um pouco mais de liberdade, mas advogar sozinha mesmo
tu não deve mais satisfação para ti mesmo, assim, né? Tu não precisa, claro, tem a responsabilidade aumenta, né? Porque Uhum, tu que tem atrás de cliente, tem que cumprir o prazo, né? Eu tô fazendo tudo por enquanto, né? Mas eu já penso em colocar alguém para me auxiliar, assim, pela questão uhum. de demanda que eu tô tendo, assim. E você trabalha em home office? Você alugou uma sala? Como é que tá essa parte? Depois da pandemia, eu vejo, assim, pela minha região, e como eu atendo muito cliente de fora, assim, eu tenho Uhum, poucos clientes aqui da minha região da Grande Florianópolis, eu tenho clientes que são de Santa Catarina, mas não são de Florianópolis, né, onde eu resido hoje. E como eu tenho cliente em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, então eu não vejo necessidade hoje de ter uma sala. Já tive, assim, colegas que me convidaram para dividir, né, questão de aluguel, assim, de sala, mas no momento eu não vejo essa necessidade, porque eu acredito que depois da pandemia, essa questão de reuniões online, aproximou muita gente, assim, então é algo que veio, assim, para ficar, e eu não vejo essa necessidade, ao invés de, eu até conversei com um colega, que ele também é do curso, o Diogo, ele é de São Paulo, e a uhum. gente fez uma parceria, agora eu estou auxiliando ele, porque ele entrou há pouco tempo no tributário, e ele falou, doutor, ao invés de eu gastar com o aluguel de uma sala, eu pago para fazer o patrocinado do Google, por exemplo. Então, ao invés de ele pagar um aluguel ali, ele mora em São Paulo, se eu não me engano, é interior de São Paulo. Aí a gente estava conversando sobre isso, assim, sabe? Tipo, não tem necessidade de ter uma sala fixa. Aqui onde eu moro é muito trânsito, então também tinha essa questão, assim, de eu ter que passar ponte para chegar no centro de Florianópolis, então eu tinha que sair mais cedo. A hora de vir embora, eu pegava aquele trânsito de final de tarde, que era um caos, assim, duas horas e meia para chegar em casa, sabe? Por enquanto, eu não vejo necessidade alguma de ter sala. Então, ao invés de eu gastar com o aluguel de uma sala, que eu iria gastar aqui 2.000, 2.500, né, no mínimo, eu invisto em E outras divulgação, coisas, né? Ou exatamente, em curso, sabe? Então, um curso, ferramenta, né? Software, se você. exatamente. E assim, hoje, onde tu tiver um telefone, uma internet boa, a gente consegue atender. Claro, tem clientes que preferem fazer presencial. Aí eu vou até a sede do cliente, ou a gente marca, funciona muito bem aqui, sabe? Marca Uhum, num café, ou às vezes eu alugo ali o espaço, né? Até sala da OB para fazer. Como a gente também não tem audiência, então também é maravilhoso, não, né? Não é, tem necessidade, assim, eu não vejo necessidade de ter espaço físico por hoje, né? E né? se daqui a pouco eu tiver alguém para me auxiliar também, essa questão de ter que trabalhar de casa, também não vejo problema algum, assim. Eu vejo que isso funciona muito bem, até. Eu até fiz essa pergunta, na verdade, sem saber, tá? Né, Uhum. pessoal, Sim, assim, sim. sem saber, para verificar mesmo, porque algumas pessoas têm esse receio, né? Isso. Ai, mas será que não vai cair minha credibilidade, né? É, Porque eu não tenho uma sala, um escritório. Só que hoje a visibilidade é de outro jeito, é. principalmente nas redes sociais, né? Ou então no Google, como você falou, né? Aparecer de outro modo, investir esse dinheiro, você prospecta o cliente, aparece para o cliente com autoridade. A pandemia teve esse fator que todo mundo se acostumou com o Uhum. online, não tem audiências, né? E você pode atender a pessoa na sede dela, em algum lugar, na sala da OAB, né? A que Uhum. quiser fazer atendimento presencial. Fora que a grande quantidade de clientes que você pode ter, como você mesmo falou, todo lugar do Brasil e até no exterior, né? Você falou que tem cliente Exatamente. no exterior. Eu fechei um contrato agora. A empresa é do Rio de Janeiro, mas o sócio está morando no Canadá, né? Então a gente fechou um plano mensal. Eu vou auxiliar ele aqui no atendimento de clientes dele. Até foge um pouco. Eu vou fazer o tributário para ele, mas também uma parte ali mais empresarial para os clientes dele. Então, mas ele mora no Canadá, então pouco importa se eu tivesse uma sala para ele, sabe? Eu agendei uma reunião com a secretária dele, fiz uma reunião pelo Google Meet, que todo mundo tem, né? Basta ter uma internet. Fiz uma reunião, duas, a gente fechou um plano mensal, então eu vou assessorar ele, né, e os clientes dele, a gente não se conhece, né, ele mora no Canadá, mas confiou no meu trabalho, e vai assim, sabe? Então, hoje, E como assim, é que acho que você tu precisa chegou de... até ele? Assim, como é que você chegou? Nesse cliente, É, é porque nesse cliente. eu participo aqui na minha região de alguns grupos de advogadas, né? E também Uhum. grupos de empresárias, que são empresárias aqui da região de Florianópolis. Então, tem advogada, tem contadora, tem empresária, tem vários tipos de. Eu entrei nesses grupos assim para fazer network, né? E aí, não era nem advogada, ela é uma empresária, se eu não me engano, ela tem uma loja de produção de bolo, alguma coisa assim. Ela perguntou, tem alguma advogada aqui, empresarial ou tributária, que possa me auxiliar? Aí eu chamei ela, e é o cunhado dela que mora no Canadá.
Então, aí Hum, eu já fiz o contato com ele. Então, assim, ao invés de eu ter uma sala, por exemplo, se eu for alugar uma sala, quem que vai lá bater na minha porta, né? E, eu quero ser atendido. Não existe mais isso, sabe? Tu não tem mais como tu ficar preso numa sala para quem quer advogar sozinha, por exemplo, no meu caso, né? Como é que eu vou ficar numa sala ali esperando? Ou eu vou ter que sair de carro, rodar e bater lá na porta, ou bater no contador, por exemplo, né, e pedir para fazer uma parceria. Eu fiz isso, mas não batendo em porta em porta. Eu fiz contatos com os contadores aqui da minha região e fiz uhum. parceria também com alguns deles, me apresentando, né? Mas, assim, nada que não fosse permitido pela OB, né? Não fiz aquela Sim, questão de contato direto, assim, né? uhum. E aí fiz parcerias assim, mas eu sem alugar uma sala hoje que não funciona na minha região, sabe? Pode ser como a professora falou, né? Tem essa questão de status, tem que ter uma sala, um escritório bonito, um escritório moderno. Mas assim, na minha opinião, o cliente não quer saber o status do teu escritório, ele quer saber se tu vai resolver o problema dele. E cada vez mais eles querem mais urgência, né? Então, até eu agendar uma reunião física, ir na sede dele, eu pego o telefone, ligo, em meia hora a gente Isso. conversa, sabe? Então, é tudo para ontem, assim, né? É. Então, eu vejo que hoje, quem quer começar a advogar, o que eu sugiro, não adianta, vou guardar dinheiro para pensar em alugar uma sala, para ter pelo menos o valor do aluguel. Não funciona mais assim, sabe? Pelo menos eu vejo que, pela minha experiência, pelo que eu falo com outros colegas do grupo, hoje, esse dinheiro que tu vai pagar no aluguel, paga para investir num tráfego pago, no anúncio do Google, né? Ou num curso, né? Que é muito mais vantajoso, assim. Sim, sim, é verdade. Que tem essa questão que hoje o cliente quer agilidade, né? Ele Exatamente. quer que você responda logo, né? Então, até essa questão, contato direto, já Uhum. agenda, já conversa por videoconferência, né? Pela Isso. online, então resolve problema ali naquele momento. Então, quem está aí, né, vendo aqui, assistindo, É, não se deixe limitar, porque eu não tenho dinheiro para alugar uma sala, né? Mesmo que você tenha, né? é, É um dinheiro que, dependendo da situação, avalia onde vale mais hoje investir o teu dinheiro, assim, né? E assim, mesmo. como eu comentei no início, né? Tem colegas que são advogadas, mas que não são do tributário, que tem sala física aqui na minha região, mas que estão com dificuldade até de pagar a questão de honorar, de aluguel, aí pedem, estão dividindo a sala com outras advogadas para poder compensar ali o custo mensal, porque aqui em Florianópolis uma sala qualquer é um valor, já inicia um valor alto, né? Então pensa, eu nem tinha cliente ainda, como é que eu queria alugar uma sala e já a partir de uma despesa, né? Então, hoje, essa questão de sala, assim, eu vejo, para mim, funciona super bem, não tem essa necessidade de ter. E, como eu falei, economiza tempo, né? Nosso tempo, tempo do cliente. Tempo no trânsito, tempo do cliente, Exatamente. né? É E isso muito. também me permitiu também ter clientes em outros estados, né? Então, Uhum. o que eu prezo, assim, muito isso é estar ativa, por exemplo, eu estou sempre ativa no Instagram, não tanto. Eu tenho ali o Instagram, mas eu não posto todo dia. Mas ali no grupo que a gente tem do curso, né, volta e meia vem alguém pedindo parceiro, eu tô ali, nesses grupos de network, principalmente quem é o WhatsApp, que daí a mensagem é instantânea, eu sempre estou ali respondendo, então eu tô ativa nesse sentido de, alguém precisa, eu respondo para tentar já fazer essa captação de cliente, né? E é uma parceria que é um ganha-ganha, né? Sim, Porque aquela pessoa, igual você mencionou, que acabou de entrar no curso, ele até começa a fazer um networking que a gente sempre orienta, que você está orientando aqui, né? Falo, começa a participar das reuniões da OAB, porque você faz uhum. parceria por lá também, inclusive com outros advogados, né? Com o Sim, advogado de que é do outras áreas, de outras áreas, principalmente, né? E faz também, como você faz, né? Entra em grupos de contador, de empresário, né? Vai conversando com as pessoas, se apresentando como tributarista, e né, disso vão surgindo, porque as necessidades existem. Né? É sim, que as pessoas não conhecem, não sabem onde buscar. Então, você uhum. está ali pronto para auxiliar, isso é muito, muito bom, né? Sim, e que o tributário está em tudo, assim, né? Todo mundo, querendo ou não, ou a pessoa não sabe, mas ela está envolvida no tributário, né? A pessoa física está envolvida no tributário, um empresário pequeno, uma empresa grande, então, todo mundo, querendo ou não, involuntariamente ou ciente de que ela está envolvida no tributário, né? Então, até assim, tu vai no salão, a pessoa que está te atendendo, ela vai pagar o tributo dela, então você pode, querendo ou não, conversar ali, perguntar. Você vai numa loja, você vai, às vezes, até, começando de modo mais fácil, assim, né? Vai no mercadinho perto da sua casa, a pessoa tá
né, tá pagando tributo. Com relação ali ao curso, os alunos que entram agora, tem muitos colegas que estão migrando, né? O tributário é uma área que está chamando muita atenção, assim, então tem bastante colegas que eram da área trabalhista, da área criminal, da área empresarial, e agora querem ir para o tributário. Então, eu faço bastante parceria com eles nesse sentido, assim, que eles já sabem um pouco ali do processo, mas não como funciona o tributário, porque tributário não tem audiência, tributário, o rito ali, às vezes, é bem mais rápido, né? E eles têm dúvida, assim, chegou uma execução fiscal, eles não sabem ali o que fazer, qual a medida ali que eles têm que adotar, então, aí eu acabo auxiliando ali, e dali, por vezes, vem uma parceria nesse sentido, assim, Cintia, eu tenho um cliente, mas quem sabe tu me auxilia a tocar esse processo aqui no início, sabe? Até porque é uma insegurança, né, quando você vai começar. Então, assim, a gente tem, por exemplo, no curso, as aulas gravadas, indicando tudo, o que fazer, etc. Como, né, você tem livros e tantas coisas, mas se você assistir uma aula, por mais que você entenda, possa assistir várias vezes, você fala, mas será que é isso mesmo? Né? Quando a gente começa, surge essa sensação de será que eu entendi certo? Ai, será que é isso mesmo? Então, você contar com suporte, né, para quem está começando, de pessoas como você, que tem uma experiência tão vasta, vai dar segurança para ele, né, para essa pessoa, né? E para começar e inclusive para expandir, né? Porque como você mencionou, até muita gente que vem de outras áreas conhece pessoas e consegue captar, prospectar clientes com até facilidade. Tem gente que tem isso muito fácil na veia, né? E ficam com receio, né? E se eu fizer uma coisa errada? E se eu fizer uma recuperação errada? E aí, de repente, você, né, com essa parceria, resolve para todo mundo, né? Até brinco que às vezes no tributário a gente tem a dupla dinâmica, né? Um que gosta de vender, de prospectar e etc., e outro que gosta da parte técnica. Claro que também tem os que fazem os dois, né? Já vi que você faz os dois, mas eu faço você faz de tudo um pouco, né? E tem a parte, ele também tem bastante contador também no curso, né? Isso também é bem bacana, assim, para quem quer, né, quer ingressar no tributário. Eu digo sempre assim que o contador é o braço direito do advogado tributarista. Eu gosto muito, eu não trato nenhum contador como rival, eu trato como parceiro, né? E aí a gente consegue trocar muita experiência, porque assim, eu tenho experiência no tributário, no contencioso, no consultivo, na questão de recuperação, mas às vezes tem um detalhe lá da contábil, um detalhe, né, da incidência, do recolhimento, que é mais parte do contador, porque a gente não consegue, enquanto advogado, abraçar tudo, assim, né? E aí tem essa questão também de poder trocar ali a experiência, porque tem bastante colegas que são contadores que estão no curso também para se aperfeiçoar, para poder entender também o lado do advogado, né? E a E questão... também fazer as parcerias também, né? Porque, no Exatamente. final das contas, muita gente, né, faz a parceria com o contador para, né, se sentir mais segura com esse ponto. Então, ele tem um cliente que é de contabilidade, mas tem ali, então, um advogado que ele pode dar uma assessoria jurídica, né, para o cliente por meio do colega, né? Isso é bem bacana. É um grupo que eu tenho muito orgulho, assim, É bem interessante, assim, tanto que já estou ali desde 2021 e pretendo renovando, todo ano eu renovo. A parte teórica é muito boa, né? A professora tem uma didática excelente, né? Todo mundo já deve saber disso. Então, a didática da professora é maravilhosa, e depois tem os outros professores ali, né? A questão da teoria ali, e essa é uma oportunidade de poder descobrir as oportunidades tributárias que a gente pode aplicar também, né? Ali a gente encontra todas as oportunidades que estão aí em andamento no tributário, então é muito bom, assim. Por isso também foi um motivo de eu entrar, porque no escritório não abordava tantas oportunidades quanto estão ali no curso, né? Então, pessoa física, né, para pequenas empresas, para as empresas do Simples Nacional, tem de tudo ali, questão de processo também, né? Então, ali a teoria está completa, assim, né? Só, às vezes acaba ali que a pessoa, obviamente, ela vai ler, ela vai assimilar ali o conteúdo, os vídeos, mas tem essa um pouquinho de dificuldade ainda, que é super normal no começo da questão da prática, assim, né? Mas é bastante bagagem, é bastante conteúdo para quem quer iniciar também, né? E você, da sua parte de atuação, né? Você já falou aqui que é principalmente o contencioso, né? E você faz que tipo de serviço que você tem feito, assim? Mandado de segurança, liberação, recuperação, execução fiscal? Como é que O tem que eu tenho, sido a sua atuação? eu gosto bastante do mandado de segurança, então, geralmente, quando eu tem alguma cobrança indevida, eu geralmente tento enquadrar ali na questão do mandado de segurança, né?
pelo rito dele ser mais rápido, pela ausência de condenação ali, sucumbência, questão de custas. Então, sempre tento, ao invés de fazer, por exemplo, uma ação nulatória, quando cabe, eu faço um mandado de segurança. Ultimamente, o que tem mais vindo, até através também do curso, dos parceiros que eu tenho feito pelo curso, é mesmo a questão de regularização de um passivo tributário. Então, ou a pessoa jurídica ou a pessoa física tem um débito, geralmente é débito federal, ali de imposto de renda, ou questões do Simples Nacional, e aí, já em execução ou sem execução fiscal, aí eu faço análise para ver se tem alguma questão ali que eu possa derrubar ali, né, de, às vezes, prescrição, ou alguma nulidade lá desde a origem da cobrança, lá de um auto de infração, de um lançamento, que não foi, às vezes, abordado, né, e aí faço defesa na execução fiscal, agora também está com bastante transação, né, então às vezes eu tento pegar esse débito e enquadrar ali numa questão de transação, e faço essa questão, assim, de regularização mesmo. Então, o cliente vem, ele já com uma execução fiscal, eu analiso, vejo o que eu consigo derrubar ali, daí faço via exceção de pré-executividade, quando é possível, né? Ou então ação anulatória, embargos. Na parte contenciosa, geralmente, o que tem mais trabalhado, assim, em atuar nessa questão de reduzir o passivo, quando já está na fase administrativa ou quando já está na execução fiscal. Mas também recuperação tributária, eu tenho feito bastante do Simples Nacional, da questão lá de retenção dos 11% também, né, quando é questão de cessão de mão de obra. Recuperei agora esse início do ano também um valor bem considerável, assim, para um cliente, ele ficou bem feliz. E até que foi rápido. E aí, né, já vem os honorários também. Foi de 11% que você fez a recuperação? Isso, no administrativo. Fez administrativo, né? Isso. Dá super bem, né, fazer administrativo. Eu fiz o pedido em fevereiro, fiz lá o pedido de restituição, né, e em maio agora ele já recebeu. O cliente. Só. Que beleza. Mas eu gosto bastante do contencioso, assim, claro, que eu posso fazer na questão de recuperação, né, mas eu gosto, assim, o que eu mais me identifico, o cliente vem com uma dívida, por vezes a dívida não é totalmente devida, porque esse também é um ponto, né, que às vezes a gente fala assim, o tributarista advoga para sonegador, não é isso, né, a gente advoga, porque muitas vezes também é cobrado coisas indevidas, então eu gosto de pegar ali, às vezes, uma dívida e eu conseguir reduzir e trazer um resultado para o cliente, isso é a parte, assim, que eu mais gosto de fazer, ou um lançamento ali que é indevido, discutir, né, fundamentar e tentar reduzir o máximo possível ali também, né, para trazer um resultado ali para o cliente que me procura. Né? Porque você sente uma satisfação em salvar, né? Porque a pessoa que está com a dívida, exatamente, ela está enforcada, né? E ao reduzir ou conseguir uma transação que tem desconto, né? Verificar uma nulidade, você muitas vezes salva, né? Seja uma empresa, seja pessoas físicas que também têm muitos débitos, né? Principalmente imposto sobre a renda, que acabam sendo débitos altos, né? E um outro mito que eu acho que dá para a gente quebrar com isso, que às vezes quando a gente vai falar de execuções fiscais, eu já recebi perguntas assim de quando estou fazendo as lives, etc. Fala assim, mas se o sujeito não tem dinheiro para pagar o tributo, como é que ele vai te pagar? Né? Só que a questão é que o tributo está num valor impagável. Exatamente. Né? Exatamente. E se não a gente não entrar ali com alguma medida, daqui a pouco vai todo o patrimônio dele, né? Porque a execução fiscal é agressiva, assim, né? Então, eu já vejo, assim, colegas que, ai, meu Deus, assim, te me ajuda, porque passou o prazo, aquele prazo de 5 dias ali, né? Para pagar, parcelar ou nomear um bem a penhora, agora bloqueou o valor em conta. Mas aí tu vai lá ver, o valor que bloqueou foi um valor de conta poupança, então a gente sabe que valor ali, né? Chegado ao limite da poupança não pode ser bloqueado, então a gente vai lá, peticiona, essa questão de analisar ali quando chega, né? Chegou uma mandado de citação de uma execução fiscal, e o que eu faço agora? Só que essa questão que a professora falou, ele tem uma dívida de, 50 mil reais, ele não vai ter dinheiro para me pagar. Não, ele vai te pagar, né? Eu sempre eu comecei a aplicar a política de, pelo menos, cobrar um valor inicial, e isso tem dado super certo, porque era uma questão que nos escritórios em que eu passei, como eles fazem muita ação em massa, assim, né, replicam muito várias teses para vários clientes, acabava que não cobravam o valor inicial, e a gente ficava com aquele processo ali, cumprindo o prazo por 2 anos, 3 anos, chegava lá na frente e a gente perdia a ação. Então, tu trabalhava 2, 3 anos e não cobrava honorários iniciais, só trabalhava pelo êxito, né? Sim. E agora eu comecei a aplicar, nem que eu cobre ele um salário, que seja, mas de um salário, a gente tem um valor para ali para se manter ali, né? Para questões de vai fazendo o teu caixa do escritório, né? Então, porque cliente, você vai pegando vários, né? Vários processos. Com um salário, assim, vários processos, você vai
gerando, né? É. E com causas maiores você pode Cobra pedir. mais, não, é, tem valores assim, às vezes uma pessoa jurídica vem com débito, já peguei casos, 500 mil, 800 mil, daí eu não consigo cobrar ali já de início um valor muito alto, mas eu cobro ali um valor, às vezes 5% da dívida, e a pessoa paga, né, porque ele precisa do teu auxílio, ele entende que aquela ali tu tem que fazer a defesa, né, e depois eu cobro percentual de êxito, de 20, de 10, já cobrei de 30% também, mas todo mundo que me procura, quando ele vem com uma dívida tributária, como ele vem preocupado, né, porque aquela dívida tributária daqui a pouco pode atingir o patrimônio dele, né, que seja pessoa física, pode bloquear ali um bem, pode bloquear um veículo, pode bloquear um valor em conta. Então, ele vai entender que é necessário pagar pelo teu serviço e ele vai, né, 99% das vezes o cliente vai entender que é necessário, ele vai aceitar pagar ali o valor para te poder defender, porque também a gente não tem como trabalhar de graça, né, então... Sim, sim. Mas Né? é possível, sim. Uma das questões é essa, fazer o cliente enxergar quando ele não tem ainda essa consciência Uhum. que ele tem um débito, como você disse, de 50 mil e que isso vai atingir o patrimônio dele, Sim. né? Vai atingir a conta bancária dele, tudo bem. E se não tiver um advogado para liberar, vai prender o dinheiro da poupança dele, vai prender o dinheiro que entrar do salário que cair lá na Uhum. conta bancária. Faturamento de empresa, a mesma coisa. Entrou o dinheiro, vai prender, vai precisar do advogado para Uhum. poder liberar quando essa penhora é indevida, né? Como você mencionou, a questão da poupança, até 40 salários mínimos. Empresa, o percentual sobre o faturamento, Sim. né? Que viabiliza a atividade da empresa. Então, uma coisa importante, né, nessa prospecção, quando o cliente não tem essa visão, é mostrar que isso vai virar uma bola de neve, né? Exatamente. Os juros em cima vai aumentando. Quando você pega execuções antigas, você vê que a parte de juros é muito maior, às vezes, até do que da parte do principal, né? Esses dias eu falei com uma colega do curso que ela estava com lançamento de imposto de renda, os juros já está acima do valor do principal, porque já é um débito desde 2016, ele foi discutido, ficou sobrestado no CARF e agora voltou. Aí o cliente procurou ela e ela me procurou para auxiliar ela nessa questão de revisar esse lançamento, né? Mas principalmente a questão dos juros, porque correu esse processo, não foi feito nada, né? Desde 2021. Então, ele está apavorado e é uma pessoa física, então ele vai pagar o valor. Imagina, a dívida está em 800 mil, ele vai querer pagar para o advogado auxiliar ele, né? É. Então, é possível, sim. E eu sempre oriento, até uma colega do grupo também perguntou esses dias, como que vocês cobram honorários, né? Que tem a dúvida também de como cobrar, né? Sempre que possível, cobrar um valor inicial, assim, porque daí tu vê que vai dando resultado, tu vai formando o teu caixa também do escritório, né? Claro que tem vários perfis de cliente, né? Tem cliente que não vai querer pagar um valor alto de início, mas uma sugestão que eu sempre dou é cobrar um valor inicial e lá atrás, lá na frente, desculpa, descontar do valor do êxito. Então, às vezes tem cliente que faz isso e aceita muito bem isso, né? Tu É só um explica para ele, adiantamento, né? É um adiantamento. exatamente, explicar que é um adiantamento e, né, que tem a fundamentação nessa questão, porque tu vai ficar ali 1 ano, 2 anos em cima daquele processo, vai fazer um recurso, né, vai ter que ir lá despachar com o juiz, vai conversar com o procurador, então é um valor ali que tu consegue se cobrar assim, quando tu consegue explicar para o cliente essa necessidade, né? Sim, sim. Isso é mostrar o desempenho, né? O trabalho que você vai Exatamente. fazer, né? É. E ele está remunerando ainda que minimamente, né? Uhum. Este trabalho, né? Mesmo quando é recuperação administrativa, né? As recuperações administrativas igual do Simples Nacional, tem pessoas, né? Inclusive dado o curso que cobram só o êxito, cobra 30% sobre o êxito, Uhum. porque sabe que vai ser rápido, é uma coisa rápida. Mas tem outros, né, que eu estava até conversando outro dia, e eles falaram assim: não, mas eu sempre cobro um valor inicial, né? Que é até aquela coisa, eu já vou fazer o trabalho, por mais que Sim. seja rápido, vai demorar 3, 4 meses, né? Então eu já recebi um valor inicial, e aí eu cobro o êxito, abatendo o inicial também, né? Isso gera até um maior comprometimento do cliente, né? Para você. Sim, eu também faço assim. E daí tem, como eu falei, tem casos que às vezes o cliente aceita, né? Não, tudo bem, eu entendo que tem que pagar. E tem casos que, então a gente faz um adiantamento. Aí também funciona super bem, assim. Uhum. Isso vai depender da análise do perfil do cliente no momento, né? É. Mas sempre tem um jeito, assim,
quando começa a aplicar essas políticas, tu vai vendo já o retorno do trabalho, né? Porque às vezes tu pega ali um cliente, vou cobrar só no êxito. Aí aquele processo leva 2 anos, 3 anos, né? Às vezes pode ser que leve menos, mas assim, no judicial leva até menos, mas quando pega uma defesa administrativa, tende a demorar um pouco mais, né? Aí se for buscar só o êxito lá na frente, então às vezes tu vê, pode ser que ele fique um pouco até desmotivado, assim, né? Então, sempre que possível, cobrar um valor inicial, eu acho bem interessante. Eu também sou dessa política, assim, de que você está trabalhando, né? Uhum. E esse valor inicial, ele é importante, né? Ele é necessário. Inclusive, comparativos com médicos, né? Você vai ao Exatamente. médico, Consulta. não Eu é não pelo cobro. êxito, É, né? É pelo tratamento, né? O nutricionista, se eu emagrecer, eu pago, senão... exatamente. Eu ainda não tenho esse hábito de cobrar por consulta. Às vezes acontece um cliente, quem sabe eu olho ali e passo para ele ali, né? Não entrego tudo que eu posso fazer no caso, mas às vezes eu indico, dá para fazer isso, aquilo. Mas é algo também que eu teria que começar a cobrar, assim, mas eu não cobro toda consulta, eu não cobro, mas tem eu, eu, colegas que... eu acho que cabe diferenciar, né? Uma situação é quando o cliente chega com um problema e ele quer assim, doutora, tem como resolver isso, né? Você vai olhar até para prospectar o cliente. Então, você Uhum. não cobra isso, que não considero que é uma consulta, né? Eu vou verificar, eu estou vendo aqui que tem umas questões de nulidade que dá para a gente alegar, sem, obviamente, entregar, né? O ouro, o O ouro, resultado, exatamente. né? Olha, tem realmente como recuperar. Estou vendo aqui que você tem valores para recuperar, né? E outra coisa é quando a gente vai dar orientação para ele, né? Ele chega e fala assim, doutora, estou com esse problema aqui, o que eu posso fazer? Aí eu já vou, né? Aí eu já considero que é uma consulta, que é o resultado já, né? Então, olha, aqui você pode adotar esse caminho ou esse outro, etc. e tal. Então, minimamente cobrar também por essa orientação, né? Eu diria que é essa questão. Uma delas tem a função de prospecção, e a Uhum. outra tem a função de orientação, que talvez Uhum. ele já se sinta satisfeito, talvez ele fale, então você faz para mim, e aí pode ser abatido o valor da consulta, né? Quando ele contrata. Essa é outra estratégia, você cobrar consulta, E né? Para abater essas situações, quando tem, né, um quê de orientação, e mas fala que me contratando, a gente abate isso. Uhum. Também acaba sendo um gancho, né? É igual quando a gente tem em casa, fazendo um comparativo, quando você tem em casa uma coisa que tem defeito, né? Minha máquina de lavar roupa quebrou. Aí você vai procurar alguém para consertar. Você não vai levar a máquina de lavar roupa até lá. Aí o sujeito fala assim: para ir na sua casa fazer orçamento, eu vou cobrar R$ 90. Foi isso que me cobraram outro dia, eu vou cobrar R$ 90. Então, e todo mundo cobra, né? Alguma coisa assim. Aí ele vem para cá, ele me faz orçamento. Se eu for chamar outra pessoa para fazer o orçamento, o outro vai me cobrar R$ 90. vai cobrar tudo. Então, isso é um estímulo para eu fechar com ele, porque ele fala: se você fechar comigo, eu não cobro o orçamento. Né? Uma Uhum. visita, aquela coisa. Uhum. Então, esse é um ponto que a gente pode utilizar também Sim. como uma estratégia, né? Uhum. Essa questão de fazer a visita ter custo faz a gente abandonar a procura de outros, né? Porque se você... Exatamente. Tudo é analisar ali, como eu falo, sempre falo assim, quando me pergunto, né, o que tu cobraria? Assim, eu posso, para mim, né, um cliente meu, eu posso cobrar tanto, mas eu tenho que saber o perfil do teu cliente, né? Às vezes eu não consigo aplicar o mesmo valor para todo tipo de cliente, porque tem cliente que aceita numa boa e tem cliente que, não. Que existe, né, essa questão ali, porque o fulano cobra tanto, né? Então, mas geralmente, claro, né, eu tento aplicar sempre uma margem ali de percentual, né? Quando a demanda seria a mesma, no caso, né? Mas às vezes a gente tem que dar uma negociada também, né? Que tem cliente que aceita, tem cliente que não, mas isso tu vai também aprendendo com o tempo, né? Então, quando eu comecei, como eu falei aqui no início, né? Eu não tinha essa prática de fazer a captação de cliente, nem de aplicar preço. Mas agora já fui pegando o jeito, fui também estudando, né? Então, na questão do curso também, ali, a questão de mentoria que a gente vai tendo, né? Essa questão de tu pegar essa experiência também. Mas é no dia a dia, né? Pode ser que hoje eu aplique um preço, amanhã, nossa, porque eu apliquei um preço baixo, mas tu vai pegando, tudo tu tem que iniciar, né? Vai iniciando, tu vai pegando a experiência ao longo do tempo, assim. E isso também não tem uma fórmula mágica, né? Uhum. Claro, tem coisas que você vai minimizando, e
mas mesmo escritórios, né? Eu também fiquei aí 18 anos trabalhando em grandes escritórios, né? Trabalhei só em dois, né? 18 anos no Professor Paulo de Barros Carvalho, depois 2 anos no Madrona. E às vezes acontecia isso, né? Normal, de fechar um contrato e aquilo lá dá tanto trabalho. Nossa, eu cobrei pouco, mas não tem como. A gente faz uma análise, né? Uma expectativa, mas coisas acontecem no caminho. Outras vezes então vamos dar um desconto maior para esse aqui, um parcelamento, porque você enxerga uma vantagem naquela contratação, né? Você vê a chance de êxito aqui é maior. Então, dá para eu cobrar menos na entrada, porque o êxito vai ser mais rápido, vai ser maior. Então, não é uma fórmula mágica, Não, mas cada caso tem parâmetros, né? Mas tem parâmetros que a gente acaba utilizando, né? Sempre a gente deixa uma margem para reduzir, né? O cliente gosta quando ele a gente geralmente encaminha a proposta, nem coloca, fico à disposição para negociação, porque geralmente tem essa margem de negociação, né? Então, às vezes, dá uma entrada, também parcela o restante, então, mas sempre eu tento trabalhar com essa questão de cobrar mesmo, porque como eu também passei por eu me formei em 2013, então fiquei 10 anos em escritório, né? Passei por 2 bancas aqui também. E aí, como a gente comentou aqui também, né? Então, não tinha esse hábito de cobrar valores iniciais. Então, era um trabalhão, às vezes tu ficava lá em cima de um processo, fazer uma defesa absurda, e chegava lá, não tinha o êxito. Então, cadê meus honorários? Porque eu cobrei só pelo êxito, sabe? Então, é um contrato de risco, assim, né? Por isso que eu não... Isso nos escritórios que eu trabalhei não tinha. Acho que aqui em São Paulo, quer dizer, não aqui em São Paulo, né? Nesses que eu trabalhei. Então, assim, o Professor Paulo mesmo, que é onde eu fiquei muito mais tempo, né? De jeito nenhum. A gente já chegou a ter cliente e que ele falava assim, mas me ofereceram só no êxito. Ele falava, bom, então vai lá com ele. Não falava desse jeito, né? Mas assim, aqui eu não trabalho desse modo. E tento fazer uma proposta que seja compatível, mas eu não trabalho desse modo. E era também uma política dele, porque ele falou, eu não vou trabalhar de graça. Né? O êxito, certo, assim, né? Porque né? Outra coisa que às vezes acontecia muito era o cliente vinha assim, eu tô com esse caso aqui, aí ele queria que não pagar, por exemplo, na entrada, né? Não pagar o prolabore, falava assim, porque eu tenho um outro também, sabe? Já falando assim, que ia trazer outro. Outra coisa que eu aprendi com o professor Paulo, falou assim, não, quando vier o outro a gente negocia. Porque quando vem, daqui a pouco vem a família inteira, né? Traz a família. Né? Não, mas assim, tentar falar assim, me cobra menos nesse que eu vou trazer outro, como uma promessa, né? Claro, se é um valor, uma redução compatível, beleza, mas não para abrir mão de algo em nome de uma promessa que ele vai trazer outro processo, né? Então é sempre tentar, né, ler a pessoa, né? Acho que é muito importante essa questão da gente aprender a lidar com pessoas, né? Ler a pessoa e poder fazer uma contraproposta, considerando características que possam ser bom para ambos, né? E o que fizer sentido também para o profissional, né? Então, às vezes, assim, faz sentido para mim eu cobrar um valor inicial, mas também não vou chegar e aplicar um percentual muito alto, né? Porque às vezes também sei que o cliente já está com uma dívida, ele não vai querer te cobrar também um valor muito alto de honorários iniciais. Mas faz sentido para mim, a política do meu escritório hoje é cobrar um valor inicial sempre que possível, assim, a exceção é não cobrar, né? Mas daqui a pouco eu tenho um outro colega aqui, né? Um colega do curso, um colega que quer iniciar na área, não, para mim não faz sentido cobrar honorários iniciais, então é o que faz sentido também para a pessoa, né? O que eu penso assim. É o que faz sentido para a pessoa naquele momento, né? Eu vejo que alguns, até mesmo com essa ideia de querer ganhar experiência, né? Ter o primeiro cliente, fazem o êxito para poder pegar aquele primeiro, para conseguir uma experiência, né? Maior. E é a pessoa que decide o que ela quer fazer, né? Eu faço. A minha política também é sempre a cobrança, né, inicial, mas e eu recomendo isso. A gente tem até lá no curso um módulo, né, de honorários na advocacia tributária, né, um workshop, e que eu menciono isso, a forma de cobranças mensais, né, como você acabou de fazer, um contrato de partido aqui de cobranças mensais, né, várias possibilidades, planejamento se cobra de um jeito, né, e varia, porque às vezes me perguntam, quanto
cobra um planejamento tributário? Não existe uma fórmula mágica. Tudo é perfil, né? Primeira coisa, você tem que examinar a empresa, né, ou a pessoa, às vezes é um planejamento de pessoa física, é algo pequeno, é algo grande, vai dar pouco trabalho. Primeira coisa que eu dimensiono é o meu trabalho, né? É uma coisa assim de uma pessoa física que quer saber se vai ficar com pessoa física, com a melhor pessoa jurídica. É uma coisa mais simples, né? Agora você pega uma empresa e ela fala assim, ela quer um planejamento tributário para reduzir o ICMS, é um e-commerce, vende por todo o Brasil. Opa, isso aqui vai dar mais trabalho, né? Então, eu vou gastar mais tempo para isso. Quantos dias, né? Quantas horas eu vou gastar para isso, né? Quanto é o valor da minha hora? E a gente tenta estipular, né? Um valor para isso e que pode ser dividido também, um valor já cobrado pelo trabalho e um percentual do que reduzir da carga tributária também, né? Durante um ano, que eu consegui reduzir. Então, existem vários formatos de cobrança que possibilita, inclusive, essa negociação com o cliente, né? Sempre atender. Né? Não deixar de atender também, eu não deixo de atender, assim, claro, às vezes quando o cliente quer pagar um valor irrisório, eu vou ter um volume de trabalho gigantesco, né? Mas, assim, não é pela questão de falta de negociação que eu vou deixar de atender, né? Então, eu passo minha proposta. Como que funciona assim, né? O cliente vem, eu analiso o caso, faço uma proposta para ele e deixo à disposição ali. A gente pode, né, quiser fazer uma conta proposta, ou eu aceito pagamento parcelado. E aí, né, sempre tento acomodar ali para ficar bom para os dois lados, também para não deixar o cliente também sem o atendimento, porque eu sempre prezo em atender, mas também não sou daquela que sai fazendo tese só para atender o cliente, né? Eu faço algo que realmente vai trazer resultado, né? Porque às vezes pega assim um processo, faz uma tese lá só para ganhar tempo, mas eu tento fazer algo também que vá trazer resultado. Já aconteceu, assim, caso de fazer uma tese ali porque estava para sair um programa de regularização, aí eu fiz uma tese só para ganhar um meio tempo, né, para poder depois jogar o débito num programa aí de regularização, mas eu evito fazer tese. Uma tese para ter um resultado, né, para ganhar tempo também, né, não era uma tese mirabolante, né, eu quero entrar com isso aqui. Fala, mas não cabe para você, mas isso aqui não vai te levar a lugar nenhum, só vai te dar gastos, né? E vai aumentar ainda mais a dívida, né? Então. Exatamente, né? Uma anulatória, que é uma ação originária, que tem um valor da causa grande, que pode ter sucumbência sem ter, né, elementos plausíveis para derrubar o débito, né? Por exemplo. Né? Só para protelar. Não, aí você aumenta o débito do cliente, né? Aí tem os honorários, tem sucumbência, tem custos, tem tudo isso, né? Então fazer realmente uma análise do que é vantajoso para o cliente, isso é algo importante, né? E eu acho que isso ganha o cliente, porque ele sente a honestidade, a seriedade, a ética no trabalho, né? Não vou pegar aí a qualquer custo. Só para fazer o trabalho, vamos lá. Não, tem realmente uma análise das consequências, uma explicação para ele do porquê daquilo, né? Eu acho que a própria questão de planejamento tributário, né? Hoje em dia está muito em voga a holding. Isso. Né? Então, muita gente chega, eu quero fazer holding. Só que quando você vai examinar, e aí você pode cobrar para fazer essa análise, né? Porque aí já é uma análise que pode ser um resultado positivo ou não. Aí você vai olhar e falar assim: peraí, mas a holding não vai ser vantajoso para você, né? Em algumas situações, pode não ser, dependendo do objetivo que ele tenha, da quantidade de patrimônio, né? Do tipo de atividade que ele desenvolve. Então, você falar para ele o correto você garante o seu nome, garante a sua credibilidade do que você desempenhar o trabalho. Vou fazer a holding para eu ganhar aqui mais honorários e depois perceber que ele acabou tendo um maior ônus por causa daquilo, né? Exatamente. Não é porque o colega fez a holding que cabe no caso dele também, né? Isso também, que às vezes o cliente vem com uma expectativa, né? Porque o meu colega que é empresário fez isso e deu certo para o negócio dele, mas tem várias outras coisas por trás disso, né? Então não adianta só chegar aí, porque deu certo para um, não quer dizer que vai dar certo para ele, né? Exatamente, cada um tem a sua característica, né, de empresa, de atividade, né? Então, mesma coisa, né? Essa questão de onde eu coloco minha empresa, né, no Brasil, qual estado? Bom, vamos examinar o que você faz com o seu produto, né? Exatamente, qual a atividade, né? Qual atividade? Você vende internamente, você vende para fora? Que tipo de produto é? Um produto agrícola que tem benefício, que não tem?
Então, não é porque o colega, como você falou, fez, né, que vai dar certo para você. Eu já tive cliente assim também. Aí tem um colega meu que está importando por não sei onde e não está pagando tributo. Ainda chega com essa, né? Não está pagando. Por que eu pago? Ele fala assim. Primeiro que não está pagando, né? Assim, vamos, né? Mas vamos examinar onde que ele está estabelecido, qual a atividade dele, qual é a sua, né? E aí você começa a perceber que são produtos diferentes que têm tributação diferente mesmo, né? Então, esse telefone sem fio entre os empresários, É bem o telefone sem fio. né? A gente tem que acabar filtrando um pouco isso, né? Porque daí o empresário, ele não tem esse conhecimento, se ele acha que como o colega conseguiu, ele também tem que conseguir, né? Mas não é assim, né? A gente sabe que por trás disso tem todo um procedimento, aí a gente tem que sentar, acalmar ali o cliente, né? E ver, não, a gente vai atrás, ver se é possível, mas não é sempre, né? Então, é isso que a gente faz esse papel também, assim, às vezes de acalmar os ânimos ali e tentar, né, explicar para ele que o cenário não é igual para todo mundo, né? Então, tanto nesse momento como nas execuções, né? Acalmar os ânimos, né? Porque às vezes ele chega, principalmente quando vai atrás do patrimônio do sócio, né? Já, assim, eles chegam assim desesperados. E às vezes até uma questão que a gente de família, né? Uma vez teve um cliente que ele já ficou feliz, sabe com o quê? Porque antes a correspondência era uma dívida da empresa que estava sendo redirecionada para o patrimônio pessoa física dele, né? Por artigo 135 e tal. Foi meu E tema aí de monografia esse. é O 135. a responsabilidade, né? Só que aí a correspondência cobrando a pessoa física dele estava indo para casa dele. E aí estava gerando quase divórcio, né? Porque toda vez que chegava correspondência lá da cobrança, né? Do judiciário, de execução fiscal, de alguma coisa, né? Tinha brigas homéricas, né? O receio de perder gera um caos na família. A gente fez uma simples pedido, ou não, direcione os pedidos, as notificações pessoais para esse outro endereço aqui, né? Que é no da própria empresa. Ele falou, já deu uma paz aqui. Já acalmou, né? É isso que é. A gente também faz um trabalho assim de psicólogo, né? Às vezes, né? Ele chega ali todo nervoso, assim, acontece, né? Tem uma cliente assim, que está com alguns problemas também em dívida, que era do pai dela, a empresa, e o pai faleceu e agora ela assumiu, mas o pai faleceu e deixou muita dívida, né, no CNPJ da empresa. Então, débitos de ISS, que eu estou regularizando, débitos federais, e ela está muito nervosa, assim, e eu estou fazendo aos poucos, né, estou conseguindo ali analisar, estou reduzindo, fiz uns pedidos ali de revisão de dívida na procuradoria, mas ela estava muito nervosa, assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né, o tempo todo que eu trabalhei, o meu dinheiro, o meu patrimônio, mas era o patrimônio dela, ela estava preocupada com o carro dela, com o apartamento dela, então, aí tu vai explicando, porque não adianta tu chegar e falar com muito termo técnico, né, tem que ser uma coisa mais mastigada, assim, porque o empresário, ele toca a empresa, mas ele não sabe, assim, da questão de como que funciona um processo de execução, né, ele não tem nem por que ter o conhecimento, assim, né, então a gente vai fazendo isso, vai indo aos poucos, né? Ela tá com, eu vou te dar muito trabalho. Ela falou, vou te dar muito trabalho porque eu tô muito endividada, mas aos poucos eu quero gerar o resultado para ela, né? Já consegui um bom desconto aqui na prefeitura de Florianópolis, consegui incluir ela ali num parcelamento, mas ela estava muito nervosa, assim, porque ela pegou já a empresa andando, ainda pegou andando e pegou também com muita dívida, né? Então. E ainda o receio por não entender de que poderia atingir um patrimônio pretérito dela, né? Sim, Exatamente. pessoal, acabar com a vida dela diante desse E aí cenário, ela né? pensa assim, né, que é toda uma história ali que ela conquistou, né, um carro, um veículo, uma casa na praia, então ela achando assim que amanhã ela já ia acordar sem todos os bens dela, sabe? Claro, se a gente não cuidar, daqui a pouco pode acontecer de ter esse redirecionamento, né? Mas por isso que a gente tem que fazer é que eu falo assim, ontem até estava fazendo uma outra análise de execução fiscal em que eles não estão conseguindo citar a empresa, né? Porque está dando lá como não existe, endereço inexistente. E não foi dado baixa, eles simplesmente fecharam e saíram de lá e deixaram a empresa lá, né? Não deram baixa, não comunicaram nada. Então, não é assim, né? Porque o advogado falou que em 5 anos daí vai prescrever. Não, não é assim, né? Porque a gente tem que cuidar, está indo lá a citação, não estão encontrando a empresa, daqui a pouco, sim, o Estado vai pedir o redirecionamento para os sócios, né? Exatamente, né? E normalmente, até por causa da decisão judicial, né? Assim, então ele vai identificar que teve dissolução, ele tem 5 anos para redirecionar para o sócio ainda. Exatamente. Então, Né? não é Então, só. né? Não é assim, deixa quieto, pode ser um acompanhamento ali para não ser pego de surpresa, né? Mas. Exatamente. Mas deixar correr, assim, execução fiscal
não existe isso, né? Quando tu sabe da execução fiscal, nem que tu pague, como a professora falou, né? Cobre ali para fazer um acompanhamento, por mais que daqui a pouco pode ser que venha uma prescrição intercorrente, quando é possível, né? Mas nunca deixar o processo correr solto, pelo menos ele ir acompanhando, né? Para ver, não, daqui a pouco a gente vai ter que fazer alguma movimentação aqui, né? Exatamente, porque aí você vê movimentação, você fala, poxa vida, a Procuradoria pediu redirecionamento. Então você já sabe, antes dele ser citado, que vai acontecer isso, já prepara estratégia, já né, vai acompanhando se a Procuradoria está insistindo em procurar bens ou se simplesmente arquivou o processo, qual foi a medida, para não ser pego de surpresa, porque às vezes eles são pegos de surpresa, né? Por mais que seja até proibido, né? Penhora sem a citação da pessoa, mas as coisas proibidas acontecem, né? Então, ele se depara lá com a conta dele sem né, bloqueado, falei, agora? Aí para você liberar, ou são outros 500, né? Então, o processo é isso, assim, ele é muito rápido na execução fiscal, né? E às vezes quando o Estado ou a Fazenda Nacional, ela pede a penhora, a petição ela nem fica visível para o advogado, né? Eles fazem a petição fica ali bloqueada. E aí só vai liberar depois quando já está bloqueado lá na conta do cliente. Então, esse também é um ponto que às vezes assusta eles, né? Acordei com bloqueio na minha conta, imagina. É um trabalho constante, né? Um trabalho constante, mas que é gratificante, né? Sim. Já deu para perceber aqui na conversa que você gosta muito. Eu gosto, é porque eu gosto do tributário, né? Imagina, eu comecei no tributário em 2011, quando estava fazendo estágio, já estou aí uns bons anos, e eu gosto muito, assim. E é uma área que eu identifiquei, não escolhi o tributário, eu fui para o escritório para fazer o estágio, e coincidentemente a área que tinha era no tributário. E depois, quando eu me formei, já fiquei lá como advogada, então eu me identifico muito, assim, com o tributário. Eu realmente gosto de pegar um caso, de escrever, ou ter que destrinchar ali alguma questão da legislação, ou essa questão também de recuperação tributária. Eu não fazia muito, agora, como eu estou advogando sozinha, eu acabo que faço também a recuperação tributária. E eu achava que era um bicho de 7 cabeças, assim, mas também no curso também a gente vai aprendendo, né, que não é tão, assim, difícil quanto parece. E gosto de tudo, assim, mas o tributário no todo é algo para mim que é apaixonante, assim, eu gosto muito. Eu também gosto bastante. Dá para perceber também, né? Dá para perceber. E aí a pessoa fala, nossa, que louca no tributário, como é que pode mostrar tributário? Nossa, é maravilhoso, meu Deus. Depois que você... Porque é isso, né? As pessoas às vezes não gostam do tributário porque não foi ensinado direito. Porque na faculdade despejaram em cima da gente. E a minha situação foi exatamente igual à sua. Eu não escolhi tributário. Tributário me escolheu, porque na faculdade eu fiz o FMT, né, há muito tempo, entrei em 93 na faculdade. Era outra sistemática. Então, eu tive tributário no segundo ano. Eu não sabia nem direito civil ainda. Então, quando eu pegava lá a definição de tributo, ex-lege, falava assim, o que é esse negócio de ex-lege, sabe? Então, eu odiava tributário, assim, que eu não conseguia entender, porque tributário partia de uma ideia de que eu tinha uma base constitucional que eu ainda não tinha, estava estudando agora, de civil que eu ainda não tinha, estava estudando ali, né? E só que eu fui fazer estágio no escritório, que na verdade era empresarial, então tinha lá contratos, trabalhista, principal coisa, e tributário. Aí eu ficava mais no tributário e na trabalhista, fazendo contestação, eu redigia as peças, e eu passei a odiar o trabalhista. Assim, eu não via graça, sabe? Porque era sempre a mesma coisa, e não adianta, eu até sempre gostava de inventar teses. Eu lembro que uma vez foi um caso que era um cozinheiro pedindo insalubridade, porque a cozinha era quente. Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre temperatura, que eu sempre gostei dessa parte de pesquisa, né? Aí você vê que o que resolve não é o que você escreveu, não, é o que diz lá na audiência, né? A testemunha e. Então você escrevia, fazia pesquisa, não dava em nada por causa da audiência, né? E o tributário já tem esse lado, né? Que quando você faz realmente uma boa pesquisa, destrincha, você vai achando soluções, né? Que estão ao seu alcance ali de concretizar. E aí, quando foi contratada uma segunda estagiária, eu falei: você fica com o trabalhista, eu fico com o tributário. Chegou a minha hora. Eu também
Eu tive tributário no final da faculdade, eu me formei na Unisul, é uma faculdade particular aqui do estado, né? Uhum. E eu fui ter tributário acho que no penúltimo semestre, assim. Me formei em 2013. Aí, em 2014, eu fiz o IBET também. Só que Uhum. aí eu entrei no IBET. O IBET é maravilhoso, o professor Paulo de Barros, né? Não tem o que a gente falar dele, né? Só que eu cheguei no IBET achando que eu ia aprender tudo na prática do tributário, mas não é assim, né? O IBET, ele é um estudo bem mais profundo, assim, óbvio que tu vai sair de lá com uma outra bagagem, mas na minha humilde visão ainda de iniciante, né, porque eu estava fazendo estágio de 2011, 2013 me formei e comecei a advogar. E aí eu já tinha, assim, mesmo quando eu era estagiária, eu já redigia peça, porque nesse escritório que eu participei, a primeira banca ali, os estagiários escreviam como advogado, assim, como tinha muita demanda tributária, então eu tinha que escrever bastante. Só que eu queria mais, assim, a parte, né, principalmente ali questão de ICMS, que era algo que eu tinha mais dificuldade no início. Aí eu fui fazer o IBET, até o sócio do escritório que me indicou, porque ele também fez o IBET na época. Uhum. Só que IBET, eu cheguei na aula, assim, eu fiquei muito assustada, porque é um estudo bem aprofundado, ele estudo de caso, né, então a dinâmica do IBET. Bastante filosofia, teoria geral do Exatamente, direito, né? É um viés exatamente, científico, né? Aquilo que eu falo, a exatamente, bem científico. pós-graduação, né? Como o IBET, por exemplo, ele tem um viés científico, e esse é o objetivo dele, Uhum, né? uhum. Formar pensadores, cientistas. Então, a gente tem toda uma base, na verdade, teórica de teoria geral do direito, né? E Mas aí, na época, eu achava que eu ia sair de lá sabendo tudo, assim, mas né, na época eu fui para pegar mais questão de prática, assim, né? Mas não, terminei o IBET, claro que saí de lá com uma bagagem absurda, assim, nessa questão, né, científica, a questão do raciocínio, do entendimento, né, da interpretação ali da norma. E aí depois eu comecei a fazer vários cursos, assim, até que em 2021 eu entrei no curso da professora também, né? Para poder pegar mais a questão prática também, né? Mas também no dia a dia tu vai, né? Vai indo. Aí até na época no escritório que eu trabalhava também tem outras áreas, eu fui fazer audiência trabalhista para um colega meu que não pôde ir, eu fui substituir ele. Nossa, não sei como que as pessoas, né, gostam desse dia a dia aqui de audiência trabalhista, porque tu chega lá e tu vê que a pessoa tá mentindo ali né, na frente do juiz, a questão de, não quero essa área, eu quero só o tributário mesmo e sigo firme nele. acho que eu sou dessas também. Sou dessas, gosto bastante de tudo isso que o tributário proporciona, né? É muito bacana. Então, é um convite até que eu faço aqui para todo mundo, né? Abra sua mente, né? É, Que aquele bicho de sete cabeças, que às vezes, é muito difícil na faculdade, porque não foi te passado de uma forma que você consiga enxergar o que acontece ao seu redor, que você consiga fazer realmente as conexões, né? Então, fica o convite para vocês continuarem acompanhando a gente aqui nas lives e se inscreverem no treinamento de Vogue no Tributário, né? E participarem, não só se inscrever, né? Dia 24 é, dia 30 de junho, porque você vai ter uma outra visão do tributário e eu tenho certeza que você vai identificar nesse treinamento a sua porta de entrada para essa área que é tão rentável, que dá essa liberdade geográfica, que dá a possibilidade de você trabalhar em home office, né? E então é muito, muito bacana mesmo. Né? Cíntia, eu quero agradecer imensamente, né? Olha, passou rapidíssimo, hein? Uma hora aqui sim, já muito, voou, bastante bate-papo. assunto, né? E acho que foi muito rico, porque a gente trabalhou vários pontos, né? A questão da superação do medo, de encarar algo novo, mas que é algo que ia te trazer frutos, e graças a Deus está trazendo, né? Sim, É algo que a gente falou de parcerias, do networking, como que isso é importante e como que isso ajuda. A gente falou também de honorários, acho que foi muito bacana o nosso bate-papo aqui para o pessoal ter essa visão dos honorários também, sabe? Então foi realmente muito bacana. Eu quero imagina. te agradecer imensamente, viu, Cíntia? Eu que agradeço, professora, pelo convite. Fiquei bem feliz quando entraram em contato me convidando. Espero poder ter passado, assim, a gente fala tanta coisa e parece que não falou tudo, mas quis passar um pouco da minha experiência, assim, também, né, dessa questão do receio que eu tinha de advogar sozinha, mas eu acredito que quando a gente tem a vontade, assim, é possível, sempre é possível a gente, né, ir atrás também do que a gente realmente quer,
e se apegar a essas questões, assim, que possam te auxiliar, né, através do curso, como eu sempre reforço, assim, que é uma boa porta ali para te fazer tanto o aperfeiçoamento mais de questões técnicas, né, da teoria mesmo, buscar ali, tem várias oportunidades que a professora trata super bem, e os outros professores também que acabam ali auxiliando, e a questão também do network é um bom ponto de partida, assim, né, porque tem ali os colegas que são de outras áreas, os colegas que estão iniciando, ou quem já tem um pouco mais de experiência, contadores, então o suporte também é bem bacana, assim, é um grupo que se ajuda bastante, assim, né, então quem tem esse receio, por onde começar? Eu sempre indico e é um caminho bem, bem importante, assim. Que lindo, que lindo. Muito obrigada, Cíntia. E tenha certeza que você contribuiu muito, sim. Foi enriquecedor, né? Foi muito produtivo. A gente sempre tem mais coisas para falar. A gente vai ter outros encontros aí na nossa jornada, né? Mas aqui realmente foi muito bacana e eu quero agradecer. Sei da sua correria, sei do monte de reuniões que você tem, né? E você ter aberto essa possibilidade, né, na sua agenda para a gente conversar aqui, compartilhar com todo mundo, colaborando, né, com crescimento mútuo. Isso é muito legal. Obrigada mesmo, Cíntia. Obrigada, tá? Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Muito obrigada também, todos vocês aqui. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.